Olá, amigas e amigos da Política Ativa. Eu sou a professora doutora Sandra e eu vou trabalhar com vocês o quociente eleitoral. Só quero dizer o seguinte para você, eu sou doutora porque eu tenho doutorado, não porque a minha formação é na área do direito, na área jurídica, enfim. Então, que fique claro isso, né? Porque às vezes existe uma confusão em relação a isso. Tá, eu vou trabalhar então basicamente o que a lei fala, sim, mas eu também vou trazer um exemplo sobre como a gente pode pensar, interpretar essa lei, esses artigos ali, né, do Código Eleitoral, que está na Lei 4.737 de 1965, capítulo 4, da representação proporcional. Está ali o que se fala sobre o quociente eleitoral. Enfim, aí você pode perguntar assim para mim, tá, mas e se mudar, se alterar, enfim. Bom, se mudar, se alterar ou qualquer coisa nesse sentido, eu vou fazer um novo vídeo e vou trazer aqui para você, vou tirar esse, vou subir outro para que você esteja atualizado em relação ao que se determina no quociente eleitoral. Porque essa é uma questão que eu volto e meia sou parada para explicar sobre ela, eu explico muito sobre ela, e, ao mesmo tempo, é uma interpretação que a gente está fazendo. Então, pode acontecer de em algum momento eu estar interpretando de uma forma, e se eu não estiver de acordo, eu também peço as contribuições para que se haja o debate. O que não pode acontecer é o que está acontecendo. As pessoas simplesmente não estão querendo falar por medo de errar. E muitas pessoas estão falando, poxa, mas eu queria ver, eu queria entender, enfim, eu queria ter noções de como que está. Então, a gente está numa fase que pode ser que ocorra pode ser que ocorra, não, vai ocorrer uma série de alterações enfim, procedimentos, alguma coisa ou outra sempre muda, porque a gente está às vésperas de uma eleição. Mas o que alterar a gente comunica depois, ok? Então, eu vou passar o que está nesse instante, eu estou fazendo esse vídeo aqui em julho de 2019, então se tiver qualquer alteração, depois a gente também faz ela aqui, né? A gente também explica ela. Enfim, lá no artigo 106 desse código aqui, ele diz assim, determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral, desprezada a fração ser igual ou inferior a meio, equivalente a 1, se superior. Daí aqui, nesse acréscimo aqui do TSE, de 2016, o arredondamento previsto nesse artigo diz respeito às eleições proporcionais e não pode ser aplicado às eleições majoritárias. Na Lei 9.504 de 1997, no artigo 5º, nas eleições proporcionais, contam-se como votos válidos apenas os votos dados aos candidatos regularmente inscritos e às legendas partidárias, ou seja, votos brancos e nulos são descartados do processo, eles não são contados, são contabilizados. Em relação ao cálculo, como que a gente pode pensar aqui? Então, a gente tem, para chegar no quociente eleitoral, eu vou voltar aqui só um pouquinho o slide que diz assim, quociente eleitoral, dividir número de votos válidos apurados por lugares a preencher. Tá, a gente vai chegar aqui. Mas antes de chegar aqui, nessa fórmula, que é os votos válidos dividido pelo número de cadeiras, a gente tem que entender como que chega nesses votos válidos. Os votos válidos, eles são, primeiro, a gente tem que considerar os votos apurados, ou seja, eu tenho uma quantidade de eleitores listados no meu município, no entanto, nem todos vão para a urna. Então, o primeiro passo é subtrair a quantidade de eleitores, no caso, as abstenções. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho, por exemplo, 9.300 eleitores listados e 500 não foram. Pode ser que são pessoas que não puderam ir, que não quiseram, das pessoas que têm, enfim, elas não têm pessoas que não são obrigadas a comparecer. Então, vamos supor que 500 pessoas não compareceram. Dessas 9.300 menos 500, eu tenho a quantidade de votos apurados, ou seja,
apurou 8.800. Só então eu vou conseguir fazer o cálculo para os votos válidos, ou seja, eu tenho a quantidade de votos apurados, aqui 8.800, menos os votos brancos e nulos. Então, os votos brancos e nulos também são descartados do processo para fazer o quociente eleitoral. Então, vamos supor que nesse município, que eu estou supondo aqui um exemplo, 300 pessoas votaram, né, colocaram ou branco ou nulo na urna. Então, subtraindo os votos apurados menos os brancos e nulos, eu tenho 8.500 votos. Aí eu começo a fazer o processo, o cálculo do quociente eleitoral. Ou seja, eu tenho os 8.500 votos válidos e eu divido pelo número de cadeiras que o meu município tem. Se o meu município tem 9 cadeiras, então eu vou, nesse caso aqui é o exemplo, eu vou dividir os 8.500 votos pelas 9 cadeiras. Assim, eu obtenho o quociente eleitoral. Nesse caso, o quociente eleitoral é de 944 votos. Ok, então. Aí agora eu vou para o artigo 107. O artigo 107 diz o seguinte: determina-se para cada partido o quociente partidário. O quociente partidário é dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Então, olha só, é basicamente assim. Eu tenho o quociente partidário, é os votos do partido levou, dividido pelo quociente eleitoral. Ou seja, eu tenho... aqui eu fiz uma simulação, 7 partidos concorreram, que agora não pode mais ter coligação, né? 7 partidos concorreram, aqui numa suposição, o partido A fez 3.150 votos, ou seja, é o partido somando todos os votos que foram dados para todos os candidatos desse partido, mais os votos que foram dados para a legenda. Vamos supor, a pessoa foi lá e só votou no número do partido. Ok, aquilo lá contabiliza porque a pessoa se manifestou. Ela teve uma manifestação na urna, então isso é considerado, isso vale, né? Tá, então o partido A 3.150, o partido B 2.760, depois 300, 700, 650, 450 e 490. Essa quantidade de votos que o partido recebeu é dividida pela quantidade, né, pelo quociente eleitoral, ou seja, esse quociente eleitoral é o tanto que cada cadeira exige para que o partido ocupe aquela cadeira. Ou seja, é uma meta, é uma meta especificamente, né? A gente pode dizer assim, uma cota, enfim, algo que tem que atingir, uma votação que precisa se atingir para ter direito à cadeira. Ok, então o partido A, aqui nesse caso, nesse nosso exemplo, ele fez 3.150, ou seja, ele fez 3 vezes essa quantidade e sobrou mais um pouquinho. Sobraram ali em torno de uns 318 votos. Então, fez uma vez 944, 2 vezes 944, 3 vezes 944 e depois fez mais 318. Aí sobrou esse pouco aqui. O partido B fez 2.760 votos. Dividido por 944, ele fez 2 vezes o número exigido por cadeira, mas sobraram 9 aqui, 9 décimos no caso. Enfim, aí os outros não conseguiram atingir a cadeira. Nesse caso aqui do quociente eleitoral, mas especificamente sobre o quociente partidário, ignora a casa decimal. Então, o partido A levou 3 cadeiras e o partido B 2 cadeiras. Os outros não levaram cadeira alguma. Só que aí vocês lembram que eu tenho 9 cadeiras. E aqui, nessa primeira rodada, foram distribuídas 5 cadeiras. Isso também tem que ser considerado um outro ponto que logo no artigo seguinte eu vou comentar, que para ser eleito, o candidato precisa atingir 10% do quociente eleitoral. Nesse caso aqui, ele precisa atingir 95 votos. Então, se dentro dessa ordem aqui,
porque a gente lista os candidatos mais votados, e os mais votados é que levam as cadeiras. Ok, mas aí o terceiro aqui não atingiu os 10%, aí a cadeira vai para outra rodada. O partido não leva a cadeira se o candidato não atingir os 10%. Então, a cadeira vai para o cálculo da média, vai para as sobras. Ok, então aí a gente vai para o artigo 108, que diz justamente isso. Ó, estão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Aí, o parágrafo único aqui, os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação nominal mínima, a que se refere o caput, né, o artigo 108, serão distribuídos de acordo com as regras do artigo 109. Ou seja, se o candidato tem direito à cadeira, o partido tem direito à cadeira, mas o candidato não atingiu os 10%, a cadeira vai para a roda. Ela não é distribuída nesse instante. Aí a gente chega no artigo que é o polêmico dessa história. O artigo 109 é aquele que ele teve uma alteração em 2017, aqui embaixo, que eu já comento sobre ela, mas, vamos pegar o passo a passo aqui. O artigo 109. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima, que se refere ao artigo 108, serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. Então, ou seja, a gente tem 4 cadeiras para distribuir. As regras são as seguintes. Dividir-se-á, então vai ter uma divisão. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário, ou seja, o partido A conseguiu lá 3.000 não sei quantos votos. Esse aqui é o número de votos válidos atribuídos a cada partido. Pelo número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário. Ó, o partido A conseguiu quantas cadeiras? 3. Mais uma. Cabendo ao partido que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda a exigência de votação nominal mínima. Aí, a gente vai para o inciso 2, repetir-se-á a operação para cada um dos lugares a preencher, ou seja, faz o cálculo para distribuir a primeira cadeira, aí tem mais uma cadeira, então tá, a gente vai repetir o cálculo de novo, tem mais uma, beleza, então a gente vai repetir o cálculo de novo e assim sucessivamente até distribuir todas as cadeiras. Aí, o inciso 3, quando não houver mais partidos com candidatos que atendam às duas exigências do inciso 1, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. Não tem mais nenhuma exigência legal? Ok, daí vai pela média maior. Enfim, enquanto que tiver alguém atendendo os requisitos que a lei pede, os requisitos anteriores, vai ser distribuídos para aqueles que atendem os requisitos. Tá, aí o parágrafo 1º, o preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se-á segundo a ordem da votação recebida por seu candidato, ou seja, quem vai levar a cadeira é aquele que atingir, aquele que fizer a maior quantidade de votos, né, por partido, no caso. E aí a gente entra no parágrafo 2º, que é muito polêmico. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos e coligações, aqui tem que tirar a coligação, que participaram do pleito. Isso significa o quê? Na distribuição das sobras, no cálculo das médias, todos aqueles que concorreram ao pleito poderão necessariamente participar do cálculo das sobras. Isso aqui foi alterado, a redação dada pelo artigo 3º da Lei 13.488, de 2017. Isso aqui foi contestado, teve uma série de discussões nesse sentido, mas até o momento isso aqui permanece. Então vamos ao exemplo. Aí eu tenho o cálculo das sobras, que é o votos do partido dividido pela cadeira conquistada mais 1. Aí vai dizer assim, mas por que esse 1? O 1
dentro do significado ali, é a cadeira a ser conquistada. Mas, ao mesmo tempo, repare o seguinte, se eu, por exemplo, os partidos C, D, E, F e G não conquistaram nenhuma cadeira. Se eu fizer 300 dividido por 0, vai ser 0. 700 dividido por 0 vai ser 0, e assim sucessivamente. Então, eu preciso também, para cumprir um cálculo, né, uma regra matemática, eu preciso colocar 1 aqui. Então, como que a gente faz aqui? Os partidos aqui a gente coloca aqui a quantidade, né, de votos do partido, que a gente já viu, dividido pela cadeira conquistada mais 1. Aí a gente tem o partido A conquistou 3, o partido B conquistou 2 e os outros não conquistaram nenhum. 3 mais 1 dá 4, 2 mais 1 dá 3, e aí a gente faz o cálculo da média. Ou seja, os votos do partido dividido pela quantidade de cadeiras. Aí, aquele que obtiver a maior média é que leva a cadeira. Neste caso, o partido B levou a cadeira porque obteve a maior média. Claro que o candidato que está na fila aqui só vai conseguir, de fato, ocupar a cadeira se ele tiver os 10% do quociente eleitoral. Aí a gente vai para essa é a primeira rodada, então distribuiu uma cadeira. Agora a gente vai distribuir a segunda, porque a gente tem 4 cadeiras que estão na rodada. A segunda, olha só, por que não se faz uma rodada de uma única vez? Porque o que aconteceu? O partido B levou uma cadeira agora. Então, essa cadeira ela vai participar do cálculo da rodada seguinte. Então, antes o partido B tinha 2, agora ele tem 3. Então, esse 3 aqui vai contribuir para que a média dele abaixe. Aí, nesse sentido, quem leva na segunda rodada, a segunda cadeira, no caso, é o partido A, por ter a maior média. Aí, lembrando sempre, né, o mesmo critério lá dos 10% de votos, né, que o candidato precisa ter. Aí a gente vai para a terceira rodada. A terceira rodada, olha aqui, ó, o partido A, ele tinha 3, agora ele tem 4 cadeiras, então a gente tem que somar aqui também. E aí quem leva a cadeira nesse caso aqui é o partido D, que ele não atingiu o quociente partidário. Então, esse é das possibilidades aqui que a lei permitiu, né? Enfim, aí a gente vai para a última rodada. A última rodada quem leva é o partido B por ter a maior média. E aí, para finalizar, a gente tem, né, desse resultado aqui da distribuição das cadeiras e das sobras, o partido A com 4 cadeiras, 3 pelo quociente partidário e 1 pela média das sobras. O partido B, 4 cadeiras ao todo, mas 2 pelo quociente partidário e 2 pela média das sobras. E, por fim, o partido D, 1 cadeira e foi pela média das sobras. Beleza? Então, é isso que eu queria passar hoje. E, enfim, um abraço e até mais!